Olá pessoal, tudo bom? Eu tô dando essa aula aqui, eu tô fazendo no violão, mas ela é geral para qualquer instrumento de harmonia, piano, guitarra, teclado, geral, e por isso que eu dei para vocês três, tá? E eu quero que vocês estudem ela, que a gente vai falar pessoalmente. E eu vou mandar uma música específica para cada um, tá? Para vocês trabalharem. E hoje eu vou te dar uma dica sensacional para você tirar a música de ouvido e mudar de tom. Muitas vezes você ouviu uma música ou lá na igreja querem que tu toque uma música que você não tem a cifra. Aí você vai na internet, consegue até a cifra, às vezes com muitos erros do original, e às vezes você até pega a cifra. Só que você vai tocar para uma moça na igreja, aí é um tom. Daqui a pouco, de repente, tu vai tocar para uma voz masculina, já tem que mudar de tom. Ou então vai tocar para a congregação, para todo mundo, já é outro tom, enfim. Então você precisa aprender a tirar a música, que é o principal, e depois, se tiver que mudar de tom, tocar em qualquer tom, beleza? E hoje eu vou te dar essa ferramenta fundamental para que você trabalhe com isso. Você já deve ter ouvido falar de centro tonal. O que é o centro tonal? São os acordes que estão envolvidos naquele tom, né? Então, por exemplo, eu vou te dar uma tabela de centro tonal que tem os vizinhos diretos e os indiretos. Então você vai ver na tabela, dá uma olhada aí. O primeiro, o 1, é o tom. Depois vem o segundo acorde, que é sempre menor. O terceiro acorde, que pode ser menor ou maior. O quarto é maior, o quinto é maior e o sexto é menor. E o sétimo acorde é o que a gente chama de diminuta. É um acorde menos usado que tem uma função específica, tá? Mas basicamente você vai trabalhar até a sexta. E em outra aula eu vou te dar os vizinhos indiretos, ou seja, você tentou em algum momento da música todos os diretos, até a sexta menor, a sétima diminuta, e nenhum encaixou, você vai tentar nessas outras opções. Ela tem um outro efeito sonoro, menos usado, mas também faz parte do centro tonal, beleza? Então, dá uma olhada aí na tabela. Então, o primeiro é o tom, segundo menor, terceiro menor ou maior, quarto maior, quinto menor, sexta menor e sétimo diminuta, tá? Então a primeira coisa que você precisa para tirar uma música é achar um tom. Então eu vou te dar um exemplo no tom de dó, tá? Então tom de dó você tem que saber o centro tonal de dó. É esse aí, ó. Dó é o tom, segunda menor, ré menor, terceira menor, mi menor, terceira maior, mi maior, quarto maior, fá, quinto maior, sol, sexta menor, lá menor e sétima diminuta, que é o si diminuto, tá? Então vamos trabalhar primeiro no tom de dó. Primeira até a sétima diminuta, tá? Mas vamos falar basicamente até a sexta menor, tá bom? Então você quer tirar uma música em dó maior. Vamos dar um exemplo de uma música, Poderoso Deus. Você tem que começar a cantar. Aí você começa ela. Ao que está sentado no trono. Você sente o tempo forte, a ênfase que você tem que mudar de acorde. Para onde você vai? Então você tem aí a tabela de dó. Dó, ré menor, mi maior, fá, sol e lá menor e si diminuta. Você vai ter que experimentar, né? Vai chegar uma hora que o teu ouvido vai ficar tão craque que antes de dar o acorde você já sabe qual é o acorde que vai ser dado, né? Mas isso é um caminho a ser trilhado. Mas primeiro você vai ter que experimentar. Então você escolhe um, não precisa ser em ordem. Vamos experimentar a terceira menor, que é o mi menor. Você vem cantando. Ao que está sentado no trono. Aí você ouve, o teu ouvido vai dar a palavra final. Primeiro você vai ver se ele harmonizou. E depois você vai comparar com aquele som que você ouviu lá no
original. Se bateu, se foi o mesmo efeito, esse Mi menor ficou meio esquisito, né? Aí você não gostou, você vai tentar outra. Aí você vem cantando de novo. Ao que está sentado, vamos tentar o Fá. No trono, epa, quarta maior. Esse tá fora mesmo. Tem acorde que tu vai jogar e vai sentir logo que não tem nada a ver, né? Aí você descarta ele. Agora eu vou tentar onde? Vou tentar, e você vai tentando. Agora eu vou tentar Lá menor, sexta menor. Sempre vem cantando. Ao que está sentado no trono. Epa! Bom, harmonizou, né? Se você botar lá no Cirilo, lá que gravou essa música, você vai ver que encaixou. Beleza, então eu saí do Dó, que é o tom, e fui pro Lá menor, que é a sexta menor. Você tem que se ligar no número, que a gente chama de cifra analítica. Sexta menor, harmonizou. No trono. Agora, e ao cordeiro. E ao cordeiro. Você vai ter que escolher. Aí eu escolhi tentar o Sol, que é a quinta. Sempre você pega do anterior. No trono. Vamos tentar o Sol, que é a quinta. E ao cordeiro. Epa, fora. Então, pegar do trono de novo. No trono. Tentar a terceira maior. E ao cordeiro. Oh, logo de cara você viu que não tem nada a ver. Vamos voltar. No trono. Vamos tentar a quarta maior, que é o Fá. E ao cordeiro. Epa! Tem uns que você dá e você nem vai tentar outro, né? Porque muitas vezes você dá dois acordes que harmonizam. Aqui eu dei o Fá, ficou jóia. Inclusive é o acorde que ele usa. Mas vamos supor que eu desse o Ré menor. No trono. E ao cordeiro. Ele harmonizou, eu não vou dizer que não, mas o Fá ficou muito melhor, muito mais em cima do original. E ao cordeiro. Então até agora nós temos tom 1, Lá menor, sexta menor, quarta maior. E ao cordeiro. Sentar, segunda, seja o louvor. Ele harmonizou, mas não é o original. Cordeiro. Quinta maior, seja o louvor. Bateu, Sol. Então ficou primeira, tom, sexta menor, que é Lá menor, Fá e quinta, que é Sol. Então você vai ouvir, vai tocar e vai sentir que é isso mesmo a música no original. Beleza, você tirou em Dó. Só que depois de tirar, você quer mudar de tom. Simples, você tem a tabela e o centro tonal de todos os tons. E o grande pulo do gato é a numeração. Essa música em Dó ficou primeira, sexta menor, quarta maior e quinta maior. Aí eu quero mudar para Ré maior. Aí eu vou lá, o Ré passou a ser 1. Aí eu vou seguir a mesma numeração. Se em Dó eu dava sexta, em Ré eu vou dar sexta de Ré. Que aí você vai ver na tabela é Si menor. Aí em Dó eu dava quarta, que era Fá. Em Ré eu vou dar a quarta de Ré, que é Sol. E depois em Dó eu dava quinta, que é Sol. E agora eu vou dar quinta de Ré, que é Lá. Então ficou primeira, sexta menor, quarta e quinta. Pode tocar que vai dar certo. É a mesma harmonia, só ficou mais alto para cantar. Quer ver só? Ao que está sentado, sexta menor, no trono. E ao cordeiro.
seja o louvor. Perfeito. Aí você vai tocar para alguém, alguma situação que você precisa tocar em Sol maior, mais grave, baixo. A mesma coisa, você vai na tabela de Sol, no centro tonal de Sol, Sol vai ser o primeiro, e você vai seguir a mesma numeração. Lembra qual era? Primeira, sexta menor, quarta maior e quinta maior. Sol você vai ser, primeira é Sol, aí a sexta menor é Mi menor, a quarta maior é Dó e a quinta é Ré. Então o som, a harmonização ficou a mesma, só que na voz ficou mais grave, olha só. Ao que está sentado, a sexta menor, no trono, quarta maior, e ao Cordeiro, quinta, seja o louvor. Legal, né? Então você vê que a harmonização fica a mesma. Essa música você harmonizou com a primeira, sexta menor, quarta maior e quinta maior. Então você escolhe o tom de acordo com a necessidade e segue a mesma numeração que vai dar certo. Basta que você tenha a tabela e o centro tonal de todos os tons, que eu vou deixar aqui para você dar pausa, anotar e copiar. Entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Você vai tocar em Dó. Aí você quer tirar. Tá chorando porque vai mudar. Tentar o Lá. Tá chorando porque... Não é isso que o cara dá lá. Vamos tentar o Fá, quarta. Tá chorando porque se você tem um... Aí volta. Deus primeira. E vai por aí afora. Lembra de tudo que você passou até aqui. Aqui já foi quarta, quinta e sexta menor. Tocando em miúdo. Você vai pegar o tom que a tua voz encaixou e na hora você tem que sentir a hora que o acorde passa. E você vai tentar lá dos vizinhos, dos acordes do centro tonal, vai jogar sempre cantando. Sempre você vem do acorde anterior, pelo menos, para você pegar a linha melódica e sentir o acorde. Jogou, continua tocando um pouquinho e sente se harmonizou de acordo com o original. É bom você ouvir bem a música original, para quando você mudar de acorde, comparar com aquele som que você ouviu na música original. E com essa brincadeira, o que acontece? Primeiro, você vai acostumando com os vizinhos de cada tom. Toda vez que você tocar em Dó e der um Fá, você vai saber que esse Fá é quarta, que o Lá menor é sexta. Então, com o tempo, você vai decorando. Hoje eu toco em qualquer tom na hora, porque eu conheço todos os vizinhos de todos os tons e o meu ouvido já percebe, né? Quando eu tô cantando aqui, ó, eu ouço a música e tô tocando. Tá chorando porque o meu ouvido já me conduz à quarta, porque eu já sei o efeito dela. Entendeu? Então esse é o objetivo final. Então a tabela tá aí para você acostumar. Como é que tu treina isso? Fazendo, né? Você vai tirar uma música em Sol, né? Eu me humilharei. Para onde vai? Vai tentar lá, segunda, terça. Eu me humilharei, teu nome buscarei. Viu? Fui para segunda menor. Só tem um jeito de você saber, experimentando. Só que você não vai procurar em lugar que não tem que procurar. Você vai procurar no centro tonal. Aí você me pergunta, pô Mauro, mas pode entrar um acorde que não esteja aí? Pode, é possível. Aí é outra história, tá? Que eu vou te falar mais de harmonização e mudança de tom. Porque você pode achar um acorde que não está na tabela, que a gente chama de acorde emprestado, de empréstimo modal, né? Eu vou explicar em outra aula. Mas isso você só vai tentar se você tentar todos, inclusive os vizinhos diretos que eu vou dar depois, tá bom? Aí você tenta outro que não tá ali. Você tem que tirar o mesmo efeito que você ouviu no original, tá bom? Isso pode acontecer e às vezes também a música tá mudando de tom. Às vezes você começa uma música num tom, daqui a pouco ela vai ter uma modulação e já vai estar em outro tom. Aí quando eu der aula de mudança de tom,
em modulação e harmonização, você vai saber como proceder, porque tem música que no meio do caminho ela muda de tom. Você começa em dó, daqui a pouco ela já modulou para ré ou para outro tom. E como é que tu vai saber? Se você não souber que modulou, você vai continuar procurando no centro tonal daquele tom, só que ela já mudou de tom, tá? Mas isso é raro, tá? Isso acontece pouco, geralmente você fica no tom. Beleza? Tá? E eu vou te dizer uma coisa também, rapidamente. E se a música começar em tom menor? A tabela você vê, primeira, todos os tons são maiores. Aí você vai fazer o seguinte, eu não vou te dar uma tabela de menores. Sempre a tabela vai servir para uma música que comece no tom, na primeira, ou uma música que comece na sexta menor. Então, tabela de dó, dá uma olhada aí. Dó, ré menor, mi menor, mi maior, fá, sol, lá, menor e si diminuta. Então, uma música que eu começo em dó, vai ser aí, dó, primeira. E se a música começar em lá menor? Olha que lá menor é a sexta de dó. Vai servir a mesma tabela. Tá? Que tem música que começa em tom maior, tem música que começa em tom menor. Vou te dar um exemplo. Você vai aqui tocar em lá menor, eu navegarei no oceano do... Então você começou em lá menor, mas vai usar a mesma tabela de dó. Por quê? Dó e lá menor. A primeira e a sexta são tons relativos. Então nós vamos trabalhar com a mesma tabela para os dois. Tem algumas peculiaridades do menor que eu vou falar em outra hora, na aula de harmonização. Tá? Então, você vai tocar uma música em Mi menor, aí você vai lá na sexta e procura onde está Mi menor. Aí você vai procurar, você vai ver que Mi menor é a sexta de Sol. Então, a mesma tabela que serve para Sol vai servir para lá Mi menor também. Beleza? Então você exercita isso, pega o tom, começa a cantar uma música e começa a encaixar os acordes, vai lá e vai experimentando. Tá? Aí o teu ouvido vai educando, você vai conhecendo o centro tonal, vai memorizando, vai chegar a um nível que você já sabe de cabeça, vai tirar uma música em sol, você já sabe todos os acordes envolvidos no sol e vai acostumando com o som de cada um. Agora, o segredo tá na numeração. Então, tô tocando em dó e fui para lá menor, eu tenho que saber que eu fui para sexta e associar essa sexta com o som, o efeito sonoro dela. Não basta eu saber que é sexta, mas quando eu dou ela, esse efeito sonoro tem que vir na minha mente. Para quê? Para que quando você ouvir uma música, às vezes você nem pega no instrumento, às vezes você pega no instrumento só para saber o tom. E depois quando o cara muda, você já discerne, ele foi para quinta. Teu ouvido já aprendeu a discernir. Agora ele mudou para segunda menor. O objetivo final é isso. Eu não pego, eu só vou tirar o tom. Tirei o tom, eu boto o violão para lá, o cara tá mudando, eu já sei se ele foi para segunda, para terça. Meu ouvido já educou a esse ponto. Mas enquanto isso não acontece, você tem que experimentar. Começou, agora tem que cantar no tom, você tem que entoar, tá? E quando você vai tirar uma música, você escolhe um tom que entre na tua voz e que você conheça os acordes. E vai tentando. Depois de tirada, se você chegar à conclusão que um tom não tá legal, aí você vai na tabela, numera o que você tirou e depois transfere aquela numeração para o tom que você quiser. E fala se isso foi útil para você, tá bom? Aquele abraço, tudo de bom, Deus te abençoe.